Quinta-feira de Conference e Europa League. 297 mil jogos ao mesmo tempo. Se tem um dia que causa mais ranço no apostador e no trader, eu desconheço. Talvez data FIFA? Acho que tá pau a pau ali. Provavelmente uma balança bem equilibrada. Mas para compensar, temos Palmeiras e Boca Juniors definindo a segunda vaga para a finalíssima da Copa Libertadores da América. Esse jogo acontece às 21h30 no Allianz e vai definir quem estará no Maracanã na final da Libertadores. Meu nome é Theo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta, dia 5 de outubro. Bom, não é segredo para ninguém que na quinta-feira de Conference Europa League, a UEFA teve essa capacidade, né, de complicar ainda mais colocando duas competições no mesmo dia. Nós temos uma quantidade de jogos muito grande, então vamos por horário, mas também filtrando as melhores oportunidades, os jogos que a gente tem um pouco mais de conhecimento e deixando de lado alguns jogos que a gente não conhece tanto. Vamos começar? 1h45, Freiburg e West Ham. Esse é um jogo que envolve uma boa equipe da Alemanha contra uma boa equipe da Inglaterra. E a gente tem que somar essa análise ao fato de que o West Ham é o atual campeão da Conference League. Então o West Ham traz com ele recentemente já essa experiência de jogar fora nessas competições da UEFA. Vamos começar pela análise do grupo. Isso é muito importante, eu indico muito isso para vocês, entender qual é a necessidade. Como a gente está na segunda rodada, a necessidade é branda, não é aquela necessidade, né, absurda que fará uma equipe ficar maluca dentro de campo. Pelo menos não é a expectativa por aqui. O West Ham venceu o primeiro jogo em casa contra o Topola, se eu não me engano é assim que se fala o nome do time, exatamente, Baka Topola, e a equipe do Freiburg venceu fora de casa o Olympiacos. Ou seja, por mais que o West Ham esteja em primeiro do grupo nesse momento, por conta do saldo, a vitória do Freiburg na Grécia foi um pouco mais relevante. Provavelmente o West Ham, quando for à Grécia, ela vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, esse confronto, ele chega talvez com um pouco mais de tranquilidade para a equipe do Freiburg do que para a equipe do West Ham. Quando você for analisar o confronto entre os dois aqui, Olympiacos e Topola, aí você tem que levar isso em consideração, que são duas equipes que já estão pressionadas por conta da derrota. Mas vamos falar só desses dois aqui inicialmente. Quem acompanha o Freiburg dentro de casa sabe que é uma equipe muito forte. Os primeiros 3 jogos que fez em casa, perdeu para a equipe do Dortmund por 4-2. Foi um jogo muito bom. O Dortmund chegou a abrir o placar, tomou a virada no primeiro tempo, empatou e depois conseguiu virar lá no finalzinho. Então foi um jogo muito bom. Característica do Freiburg, marcou gol em todos os jogos que fez dentro de casa nessa temporada. Característica do West Ham, é uma equipe que marca fora de casa com muita frequência, marcou contra o Bournemouth no início da Premier League, marcou contra o Brighton e venceu por 3-1. Venceu o Luton Town, que é uma equipe fácil teoricamente lá na Inglaterra atualmente. Perdeu para o Liverpool, mas marcou um gol e venceu aqui o Lincoln na Copa da Liga Inglesa. Além disso, a gente pode pegar as experiências do West Ham na temporada passada da Conference League. Por exemplo, na final contra a Fiorentina, 2-1. No jogo contra o AZ Alkmaar, marcou fora de casa um gol. No jogo contra o Ghent, marcou fora de casa um gol. No jogo contra o AEK Larnaca, marcou também aqui 2 gols. Ou seja, foi um West Ham que fora de casa, na competição da UEFA, na Conference que ele foi campeão, foi uma equipe de agressividade, foi uma equipe de imposição. Agora vamos conectar as duas principais características das equipes e eu quero que você preste atenção nesse momento. A equipe do West Ham não joga com posse de bola como a sua principal característica. Ou seja, não é uma equipe que vai ficar brigando pela bola o tempo todo. Quem assistiu o jogo do West Ham com o Brighton, na vitória do West Ham por 3-1, sabe que o West Ham não precisa da bola para ser perigoso. Isso significa que se você tem uma estratégia ao vivo de leitura de jogo, onde você identifica um West Ham sem a bola e só por conta disso você define que existe uma superioridade do Freiburg por ali, eu te aconselho a tomar um pouco de cuidado, tá? Porque o fator posse não precisa ser levado tanto em consideração para as situações de perigo criadas pelo West Ham, tá? Isso é um fator muito importante para você não ter aqui uma leitura conturbada, uma leitura mais prejudicada. Tá bom? Outro fator muito importante nesse jogo que fica do lado do time alemão, a característica de bola aérea. O Freiburg é um exímio cabeceador em cruzamentos para a área e também uma excelente equipe de movimentação nas bolas paradas. Isso quer dizer que se o West Ham estiver vencendo o jogo e recuar demais ao ponto de deixar o Freiburg ficar cruzando para a área ou fornecer ao Freiburg situações de bola parada, ou seja, vamos supor que a marcação do West Ham seja muito mais no meio, forçando o Freiburg a jogar pelas beiradas. Isso vai facilitar com que o Freiburg tenha mais escanteios, e para você que trabalha cantos pode ser interessante, isso aí você vai ter uma leitura ao vivo, mas também vai fortalecer com que o Freiburg tenha a bola parada, e isso pode ser uma situação interessante
interessante. Então, se o Escher estiver na frente do placar, ou se ele estiver sendo pressionado e ele forçar o Freiburg pelos cantos, o Freiburg vai utilizar essa bola aérea para tentar encontrar o seu gol. É um time excelente nesse fundamento. Se você é trader, então, e vai trabalhar ao vivo esse jogo, a primeira coisa que você tem que fazer, já que você já conhece as características, é ter uma conta numa excelente bolsa esportiva. E a principal e maior bolsa esportiva do mundo é a minha parceira Betfair. O link para você ganhar um bônus de R$200 no primeiro depósito está aqui embaixo. Você vai fazer o meu curso completo e gratuito através do meu site telboss.com. É só você digitar em cima ou então pesquisar aqui no link da descrição que você vai encontrar. Beleza? Lá você vai aprender tudo sobre uma exchange, sobre uma bolsa esportiva. E na Betfair você vai ser muito mais ágil em abrir e fechar as suas posições, principalmente utilizando um software profissional, tá bom? Eu te ensino tudo isso no meu curso completamente gratuito, que vai te tirar de um nível bem iniciante para um nível muito mais avançado, muito mais profissional. Beleza? Já sabendo as características das duas equipes, você tem que ter em mente que a sua leitura de jogo ela pode ser mais perigosa. Poxa, Théo, se levar em consideração somente uma leitura de jogo padrão, onde o Freiburg tem a posse de bola ofensiva, e acredito que aquilo ali só é o suficiente para definir uma superioridade, pode ser que eu me complique? Pode ser sim, porque o West Ham tem um excelente contra-ataque, tá bom? Então, muita cautela. A dica que eu te dou é, não olhe só para a bola. A gente tem essa mania na leitura de jogo, né? Aonde que tá a bola? Presta atenção, qual é o comportamento do primeiro atacante do West Ham? Qual é os jogadores de meio que costumam enfiar essas bolas? O Paquetá, por exemplo, se ele for jogar, é um jogador que geralmente vai buscar essa bola longa pro atacante. Qual é o comportamento deles quando o West Ham rouba a bola? Qual é o comportamento deles quando o West Ham tá sendo atacado? Qual é o comportamento do atacante do West Ham quando o West Ham rouba essa bola? Ele ataca qual área do campo? Isso é muito importante para você já saber se existe um risco ali que dá para calcular ou se é melhor ficar de fora. Tá bom? Então, para você que é trader, leitura de jogo ao vivo para você trabalhar a correção. Se você é um punter, gosto muito de pensar num cenário de gols, mas não é um jogo. Assim, eu posso até ver um jogo para 2-2, 3-2, não vou me surpreender porque são boas equipes. Mas eu não queria puxar tanto a corda porque a gente está falando aqui de duas equipes com boas colocações na tabela. Então isso significa que a gente tem aqui um confronto direto. Então pode haver sim uma situação de comodismo quando houver uma vantagem no placar. Por isso, eu penso numa situação de no máximo 2 gols, tá? Com uma cotação valorizada de preferência e não duvido que a gente possa ter um ambas marcam sim, tá bom? Lembrando, excelente equipe da Alemanha, excelente equipe da Inglaterra, para mim, níveis muito, muito parecidos de futebol. Segundo jogo do dia também na Europa League e também 1h45. Olha, cuidado, hein? Já vamos começar então com mais um jogo no mesmo horário. Marseille da França contra o Brighton da Inglaterra. De novo um mercado bem parelho por aqui e a gente tem que analisar de novo a questão do grupo. Qual é a necessidade das duas equipes? Vamos começar com o Marseille que empatou o primeiro jogo 3-3 fora de casa contra o Ajax. Dá para olhar esse jogo pelo copo meio cheio, elogiando o Marseille por ter feito um jogo 3-3 com o Ajax na Holanda. Esse jogo foi da seguinte maneira: o Ajax abriu 2-0, poder de recuperação do Marseille buscando 2-2, o Ajax voltou a ficar na frente com mais um gol 3-2 e mais um gol aqui do Aubameyang para dar essa recuperação de resultado do Marseille. 2 gols do Aubameyang, que é um cara que a gente tem que ficar de olho, né? Um dos artilheiros da equipe por aqui. Mas também a gente tem que olhar esse copo meio vazio. Por quê? Porque o Ajax tá uma draga essa temporada, né? Com todo o respeito à equipe do Ajax. O Brighton jogou bem contra o AEK. Só que o AEK veio com um plano. E o Brighton veio com um sonho, né? Com muita pressão, com muita posse, errou gol pra caramba, porém a equipe do AEK tinha um contra-ataque muito forte, tinha uma bola aérea muito forte, tinha uma torcida que mesmo ocupando um espaçozinho pequeno ali no estádio, fez um barulho do cacete e acabou levando. Então, nesse momento, a gente tem um Brighton muito mais interessado na vitória, que talvez entre de uma maneira muito mais agressiva, contra um Marseille que teve um resultado muito bom fora de casa e agora em casa pode ter uma situação um pouco mais tranquila. Não que esse jogo contra o Brighton vai ser tranquilo, mas os próximos jogos do Marseille tendem a ser um pouco mais tranquilo em casa porque o Brighton ainda vai ter que visitar o Ajax lá, né? Então é uma situação onde nesse jogo eu vejo um Brighton um pouco mais agressivo, tá bom? Se você é um trader, por essa agressividade que a gente espera do Brighton e pelo fato do Brighton já ter demonstrado que essa ansiedade para marcar nessa competição nova que ele está disputando pode oferecer espaços, e foi assim contra o AEK, eu tomaria cuidado nessa leitura. Ah, mas o Brighton está com posse, está criando volume, está finalizando, ótimo. Geralmente é o estilo de jogo do De Zerbi mesmo. Mas como é que está a retaguarda da equipe? Sempre atenção nisso, tá? Se for para trabalhar match odds, muita cautela. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, ó, o Marseille, ele não vence na Liga Francesa, somando tudo aqui também com o Ajax, né? Há 5 jogos. Foram 3 empates, considerando esse jogo contra o Ajax, depois 2 derrotas seguidas. Porém, olha de novo meio cheio, meio vazio.
contra o PSG e contra o Mônaco, que são equipes que nesse momento, na Liga Francesa, ocupam aqui primeira e quinta colocação. O Mônaco, timaço esse ano, e o PSG ainda não engrenou, mas é o PSG. Então derrotas para esses dois não são deméritos, são situações comuns, né? Por mais que o Marseille seja bem treinado, perdeu. Fazer o quê? E na situação contra o Mônaco, chegou a estar na frente do placar 2 vezes, mas acabou tomando 3-2 no final. Então, sinceramente, não vejo como situações assim tão ruins. O Brighton vem de 2 derrotas seguidas fora de casa. Tomou um cacete do Aston Villa e perdeu para o Chelsea na Copa da Liga Inglesa. Mas havia vencido o United e o Wolverhampton também na Premier League, tá bom? Se você é um Panther por aqui, eu gosto de pensar nesse cenário de necessidade do Brighton no mercado de gols. Se a gente olhar com carinho, o Brighton é uma equipe que na maioria das vezes não decepciona. Ou ele toma ou ele faz, né? Os últimos jogos do Brighton aqui, principalmente esse do AEK, 3-2. Né, um jogo pirotécnico que a gente gosta, 3-1 para cima do Bournemouth. Aí, essa Copa da Liga Inglesa aqui, o Chelsea até levou a melhor por 1-0, mas depois 6-1 com o Aston Villa. Então a média de gols nos jogos do Brighton é muito alta. O De Zerbi, ele tem essa característica. 5 gols no jogo contra o Luton, 5 gols no jogo contra o Wolves, 4 gols no jogo contra o West Ham, 4 contra o Newcastle, 4 contra o United, 5 no AEK, 4 contra a equipe do Bournemouth, 1 com o Chelsea na Copa e 7 no jogo contra a Aston Villa. Então não dá para ficar muito de fora dessa situação de gols. Eu pensaria inicialmente no over 1,5. A gente tem uma cotação muito esmagada. Dá para pensar então num cenário de 2,5. Lembrando que o Marselha foi 3-3 contra o Ajax, tá? Mas de preferência com essa cotação mais valorizada. E o ambas marcam por aqui também é uma situação muito plausível. Lembre-se que com a necessidade do Brighton de exposição, o Marselha tem o Aubameyang, por exemplo, se não tiver suspenso, pode aproveitar os contra-ataques, sem falar que o Marselha está em casa, né? Então, se por acaso o Brighton estiver na frente do placar, o Marselha vai utilizar o peso da torcida para ir para cima e já mostrou que tem potencial de recuperação quando estava perdendo para o Ajax por 2-0 e quando estava perdendo por 3-2, buscou recuperação nas duas situações. Então dá para pensar em mercado de gols e ambas marcam por aqui. Sim, senhor. Bom, chega dos jogos às 1h45, senão a gente vai embolar. Vamos passar agora para os jogos das 16 horas. Roma e Servette. A Roma é uma equipe difícil de se confiar, na maioria das vezes, mas que costuma levar a sério os jogos das competições da UEFA em casa. Foi assim que ela conseguiu chegar na final da Conference League do ano retrasado, onde ela foi campeã, e na final da Europa League no ano passado, na temporada passada no caso, né? Mas foi esse ano ainda, contra o Sevilha, onde ele foi vice-campeão. Então a Roma geralmente joga um pouco mais morna nas competições da UEFA fora de casa e um pouco mais agressiva em casa. Vai pegar a equipe do Servette, que é uma grande equipe suíça, a terceira maior campeã, se eu não me engano, acho que é o Grasshopper, Basel, Servette. O Young Boys é menino novo ainda, né? Tá chegando. Mas o Servette é um time, se eu não me engano, de Genebra, né? Que é um time bom da Suíça. Não vive o melhor momento, né? Concedeu nas últimas 10 partidas, perdeu o primeiro tempo nas últimas 6. Deixa eu ver qual é a posição do nosso amigo Servette nos últimos jogos aqui da Suíça. Vamos lá. 7ª rodada da Superliga, olha só, o Servette é só o 8º colocado. E vamos dar uma olhada também como é que foi o desempenho do Servette na temporada passada. Olha só, 2º colocado. Começou mal essa temporada, mas foi 2º colocado na temporada passada. Só que assim, numa quantidade de pontos muito abaixo do Young Boys. Nesse momento, realmente, o Young Boys domina o cenário suíço, porém, na história, o Servette ele tem mais títulos do que a equipe do Young Boys. Então dá para esperar sim esse favoritismo da Roma, dá para concordar com isso e dá até para talvez fiar na Roma para uma situação mais agressiva, tá? Vamos dar uma olhada primeiro na situação de grupo. A Roma venceu fora de casa o Sheriff Tiraspol. Isso foi um bom resultado, tá? Na Conference League, se a gente pegasse na temporada passada, retrasada, a Roma geralmente perderia ponto nesse tipo de jogo. Então ela está um pouco mais ligada. Além disso, soma-se ao fato da Roma ter vencido o último jogo dentro de casa, e isso deu um pouco de moral para a equipe, né? Venceu o Frosinone, não era um adversário muito forte, mas precisava daquela vitória porque a Roma já vinha num cenário de, se eu não me engano, 2 jogos tendo perdido pontos, né? Perdeu para o Genoa e havia empatado com a equipe do Torino 1-1. Então já era um jogo que a Roma vinha pressionada e acabou conseguindo vencer o Frosinone. Na situação de grupo, o Servette já está com um saldo de -2 e já está com uma derrota contra a Slavia Praga e jogou dentro de casa. Então, assim como o Brighton perdeu em casa para o AEK e a equipe do Marseille, por ter empatado na Holanda, chegou um pouco mais tranquila, nessa situação aqui, o Servette, assim como o Brighton, chega pressionado e a Roma chega tranquilo, porque a Roma já venceu fora de casa. Então, se a Roma vencer dentro de casa agora, já praticamente assume a liderança e já vai garantindo ali a expectativa de classificação. Tá?
tá? Como o Servette é uma equipe que vai precisar vir para cima, pode ser que a sua leitura de jogo tenha que ser um pouco mais concentrada, porque a Roma não é uma equipe que costuma bombardear o adversário, fazer uma blitz no campo ofensivo. Significa que a Roma pode utilizar dessa necessidade do Servette para utilizar o contra-ataque, tá bom? Então vamos lá, se você é trader, a 1,17 é uma cotação interessante, essa odd de 1,17 na Betfair ela vai estar próxima de 1,27, 1,30, que é uma cotação interessante sim para você trabalhar um back favorito no primeiro tempo, desde que você tenha uma excelente leitura aqui de uma superioridade da Roma. Porém, essa necessidade do Servette pode, como eu falei, forçar um pouco mais a Roma a chamar o Servette para cima. Isso é uma situação um pouco mais perigosa. Então, sempre leitura de jogo ao vivo, não vá só pelo peso da camisa do favorito, não faça um back antes do jogo começar e deixe correr, cuidado, tá bom? Se você é Panther, você pode pensar em dois cenários, um mais coerente e o outro mais agressivo. Não que o agressivo não seja coerente, tá? Mas o primeiro seria um cenário de coerência, que é o quê? Se o Servette precisa muito vencer, ele tem que fazer o quê? Ir para cima, fazer gol. E a Roma, que é um time muito agressivo no contra-ataque, pode aproveitar dos espaços. Então a gente pode pensar no cenário de 2,5, porque se a gente pensar no cenário de 1,5, a cotação vai estar muito esmagada. Essa cotação do 2,5, ali no máximo 20, 25 minutos, ela já vai estar um pouquinho melhor para você trabalhar. Cabe pensar numa Roma sofrendo gol por aqui, o mercado não acredita, tá? O Servette em casa contra o Slavia Praha não conseguiu marcar nenhum golzinho. Então o mercado não está acreditando nesse gol do Servette, mas eu não vou te indicar esse ambas marcam também, tá? Não era a minha praia por aqui. Porém, a Roma eu não duvido de nada. A Roma é uma equipe assim que se supera muito. Aquele estigma de Mourinho, que tinha uma defesa sólida, que não tomava mais gol, na Roma tá diferente, tá? Então toma um pouco de cuidado. O segundo cenário, que é um pouco mais agressivo, é um cenário de handicap, né? Vamos trabalhar com um cenário onde a Roma possa vencer esse jogo por mais do que um gol de diferença, nosso querido handicap asiático, e a gente vai ter inicialmente aqui uma situação de menos 1,25, pagando próximo de 1,40. Lá pro meio do primeiro tempo, essa cotação já vai estar um pouco melhor, tá? O que significa? Você já sabe. Menos 1,25, se a Roma vencer por um gol de diferença, você tem metade do prejuízo apenas, tá bom? E se ela vencer por 2 gols ou mais, você tem lucro. Se ela não vencer, obviamente você tem um prejuízo cheio. Tá? Você pode esperar uma valorização desse cenário, ou você pode pensar no cenário ainda mais agressivo, que seria o menos 1,5, onde não tem devolução nenhuma, mas a Roma tem que vencer por 2 gols de diferença, aqui já próximo de 1,55. E só, eu ficaria só nesses cenários aqui, tá? A Roma pode até golear esse jogo com uma determinada facilidade, mas eu prefiro esperar uma valorização desses dois cenários, se for o caso, para trabalhar nessas situações de handicap. Não vou te indicar algo muito mais longe não, porque o Servette precisa ir para cima, ele pode achar um golzinho, querer se fechar, e a Roma pode tentar no máximo virar esse jogo, tá bom? Às 16 horas, a sensação da Alemanha entra em campo contra o molde da Noruega. E a gente tem esse carinho pelo molde recente, né? Para quem começou a fazer trade recentemente, assim como a gente tem pelo Bodo Glimt, mas o molde é uma equipe pequena da Noruega. O molde é pentacampeão, se eu não me engano, no máximo. Quer ver? Dá uma olhada aqui nos principais times da Noruega. O Rosenborg tem 26 campeonatos da Noruega e o nosso querido molde tem 5. O Bodo Glimt tem 2. O Bodo Glimt é, assim, em relação a tamanho, o Bodo Glimt é ainda mais nanico. Né? Então nós temos historicamente o Rosenborg, que não é a maior equipe por lá atualmente, né? Hoje em dia o Bodo Glimt nada de braçada, tem o Viking também, que tem 8 títulos, que também é muito forte, porém o Rosenborg era a maior equipe antigamente. Quando eu comecei a fazer trade, eu já tinha até listado o Rosenborg como uma das melhores equipes para trabalhar. Hoje em dia foi perdendo a força, né? Mas o Molde é uma equipe recente, que a gente tem um apreço, né, para trabalhar, mas não é uma das maiores equipes. Isso é só história, tá? Não tem nada a ver com o jogo de hoje, só tô te contando um pouquinho da história como curiosidade. O Leverkusen atualmente é um dos melhores times da Alemanha, né? Se eu não me engano, posso estar confundindo, mas eu vou até pegar aqui a tabela do campeonato alemão para a gente dar uma bisolhada. O Leverkusen é o líder do campeonato alemão com 16 pontos, na frente do Stuttgart e do Bayern de Munique e do Dortmund. Então é o seguinte, eu não estou acompanhando tanto o molde de perto, talvez você esteja, você pode me ajudar, mas o que eu estou vendo do Leverkusen hoje é de encantar. Uma equipe muito bem treinada pelo Xabi Alonso, uma equipe que sabe o que quer com a bola, muito bem organizada, tem um excelente centroavante que às vezes perde uns gols também, que eu vou te falar, mas tem um excelente centroavante, que é o Boniface. Então, na minha humilde opinião, essa cotação do Leverkusen a 1,40, ela é justa. O que você tem que levar em consideração? Se o Leverkusen vai levar a sério essa partida ou não, se ele vai levar o que tem de melhor para campo. Tá? Se a gente olhar um pouco da tabela de classificação, a gente vai ver aqui o Leverkusen, que venceu o primeiro jogo, deixa eu ampliar, venceu o primeiro jogo por 4-0 em casa, a equipe do BK Häcken, e o Molde, que perdeu para o Karabag por 1-0. Então, eu não sei como é que está a situação e eu quero saber como é que está a situação do Molde lá na Noruega, na Eliteserien. Deixa eu ver aqui, vinha de uma vitória contra o Viking. Nesse momento, o Molde é a quinta equipe, né?
né? Dentro de casa, vamos dar uma olhada como é que tá a campanha do Molde. 8 vitórias e apenas uma derrota. A equipe que toma pouco gol e marcou uma média de 3 gols por jogo, geralmente, tá? Então, dentro de casa, uma equipe muito forte do Molde por aqui. Ou Molde, tem dificuldade de saber. O Leverkusen tocou 8 aqui num time da DFB Pokal, provavelmente um time de quarta ou quinta divisão. Venceu o Gladbach fora de casa, empatou com o Bayern de Munique fora de casa e venceu o Mainz agora fora de casa também, tá bom? Se você é um trader e identificar aqui um Leverkusen no campo ofensivo do adversário, tocando bola, encontrando espaço, pode confiar que o Leverkusen é um time muito, muito forte nesse fundamento. O que me faria desconfiar do Leverkusen? Não levar os principais jogadores, né? E não jogar com esse estilo propositivo. Começou o jogo, o Molde está tendo posse de bola ofensiva, está dominando, o Molde não está sendo amassado pelo Leverkusen. Cuidado, porque pode ser os mesmos jogadores, mas com estilo diferente ou com uma estratégia diferente para esse jogo fora de casa, tá bom? Mas um Leverkusen plantado no campo ofensivo do Molde é sim uma situação de valor. O que pode acontecer é o Molde puxar bem um contra-ataque, marcar um gol, mesmo o Leverkusen estando bem, e aí se tiver que tomar esse tipo de gol, infelizmente não tem como correr, tá? Faz parte das metodologias, mas eu vou em busca desse back favorito ao Leverkusen, se ele estiver muito bem dentro de campo. E eu acho muito interessante o Leverkusen levar a sério essa Europa League, porque já que ele tá bem na Bundesliga, dá para administrar, tá? Como o calendário lá é mais tranquilo, eu acho que dá para administrar sim as duas competições. Não digo que o Leverkusen vai ser campeão alemão, mas vai brigar. Na minha opinião, se continuar assim, vai brigar. Tem um histórico do Leverkusen, para quem acompanha a Bundesliga como eu, do Leverkusen cair depois da parada de inverno, né? A Bundesliga para lá por conta da neve e na volta o Leverkusen geralmente tem uma queda. Vamos ver, tomara que não. Tá bom? Se você é Panther por aqui, dá para pensar nessa vitória seca do Leverkusen? Com essa cotação eu não te indico, tá? Gosto de pensar numa valorização. Então, 3 cenários de valorização que eu sempre falo para você, rapidinho para você não esquecer. Começou muito mal, o mercado tem que corrigir, a odd vai valorizar, quando ele começar a jogar bem, show. Começou muito bem, martelando, mas o Molde está se defendendo muito. Então, essa cotação, ao passar do tempo, vai ter que corrigir, vai ter que subir, vai valorizar. Se você encontrar uma boa oportunidade no segundo tempo, pode valer. E por último, se ele sair atrás e estiver martelando, aí você pode pensar numa dupla chance, tá bom? Que é uma situação interessante também para buscar essa valorização. Não vou te indicar nada de handicap aqui. Dá para pensar em gols? Se ele estiver na frente, assim, atenção. Se o Leverkusen estiver na frente, assim. Se o Molde estiver na frente, pode ser que ele se feche. Agora, se o Leverkusen estiver na frente, o Molde vai estar chegando momentaneamente a 2 derrotas consecutivas na competição, vai ter que se expor dentro de casa com o apoio da torcida. E aí, meu amigo, se der espaço para a equipe do Leverkusen, é batata, a gente pode trabalhar gol sim. 9h30 da noite no Allianz Parque, o jogo da volta das semifinais da Libertadores entre Palmeiras e Boca Juniors. O Boca foi melhor na La Bombonera, mas não aproveitou as chances que teve. O Palmeiras não jogou bem realmente naquele jogo. E no jogo da volta, com o apoio da torcida, o Palmeiras é favorito e eu concordo com essa cotação. Na minha opinião, o Boca não vem para esse jogo para se expor. O Boca sabe que tem um bom goleiro, o Boca é cascudo, o Boca é copeiro, tem 6 Libertadores o Boca Juniors. Só isso, né? 6 Libertadores, um dos maiores campeões. E sabe que não vive um excelente momento. Acabou de perder agora, com a cabeça no jogo do Palmeiras, acabou de perder o clássico contra o River Plate em casa, por 2-0. O Boca sabe que se for para cima do Palmeiras de peito aberto, a situação vai engrossar. Então é provável que o Boca faça um jogo catimbento, um jogo truncado, talvez um jogo com bastante cartões, para tentar tirar a velocidade que o Palmeiras tem dentro de casa. O Palmeiras tem facilidade para jogar no seu campo. Assim como o Botafogo joga muito bem no Newton Santos, o Palmeiras joga muito bem nesse gramado mais sintético do Allianz. E a bola corre mais rápido, o Palmeiras tem mais essa velocidade, principalmente pelas pontas. O Palmeiras usa muito os 2 laterais para poder subir e o Boca vai tentar de tudo para tirar um pouco dessa velocidade. E quando eu falo tentar de tudo, a maioria das vezes é bater. Utilizando o PDF de apoio, levando em consideração jogos do Palmeiras em casa e do Boca Juniors fora de casa, não na Libertadores, mas sim nos seus campeonatos locais, o Palmeiras teve uma iniciativa muito grande em casa, com 91% das vezes saindo na frente do placar. Tudo que o Palmeiras precisa, obviamente aqui, é sair na frente do placar. Tira um piano das costas, tira qualquer tipo de ansiedade e força o Boca Juniors a ter que vir para cima. O Palmeiras falhou em marcar em pouquíssimos jogos esse ano, isso é tudo que o Palmeiras precisa também, marcar gols, só que essa tem sido uma temporada onde o Palmeiras sofre gol com frequência. Não são tantos, não chega a 1 gol de média sofrido, mas em menos de 30% de jogos apenas o Palmeiras ficou sem sofrer gol. E isso é uma notícia ruim. Porque se o Boca marcar um gol por aqui, o Palmeiras obviamente vai ter que marcar também. O
O Boca Juniors não vence tanto fora de casa como o Palmeiras em casa, não tem tanta iniciativa. Também ficou próximo de 30% dos jogos sem sofrer gol apenas, porém, a quantidade de gols sofridos pelo Boca é o dobro do Palmeiras. Tudo bem, o Boca fez 5 jogos a mais do que o Palmeiras, fora de casa, tá? Mas o Boca tem uma média de 1 gol sofrido, de média. É um pouquinho a mais do que o Palmeiras. Já na parte ofensiva, o Boca tem dificuldade. Mesmo com o Cavani no ataque, o Boca não tem conseguido marcar tantos gols. O Boca tem uma média de apenas 1 gol marcado fora de casa também. Tá? 50% dos jogos ele não consegue marcar. O primeiro tempo do Palmeiras não é tão forte, não tem sido assim no Brasileiro, mas não é uma equipe que toma tantos gols e não perde tanto, tá? Por mais que não seja uma equipe que marque tantos gols, por mais que não seja uma equipe que vença tanto, é uma equipe que consegue ser mais organizada defensivamente. Já o time do Boca Juniors é o inverso. O número de vitórias não é tão distante do Palmeiras, mas chega a 50% de derrota nas primeiras etapas e tomou mais do que o dobro de gols do Palmeiras. No segundo tempo, aí sim um excelente aproveitamento da equipe do Abel, mais de 50% de vitória, mantém o número de derrotas baixo, aumenta o número de gols marcados, continua tendo um número de gols sofridos relativamente pequeno, e o Boca conserta um pouco o problema defensivo. O Boca passa a ser mais agressivo no segundo tempo, marcando quase o triplo de gols do que no primeiro e reduz um pouco o número de gols sofridos e também o número de derrotas. Tá? As duas equipes, e isso aqui eu sempre gosto de falar para vocês, em jogos truncados como esse, onde tudo pode ser resolvido em apenas uma bola, as bolas aéreas são fatores importantes, seja na bola parada, seja nas jogadas de cruzamento. O Boca é uma equipe que marca bastante nesse fundamento, tem 7 gols de escanteio marcado até aqui. O Palmeiras marcou 14 gols de cabeça e 6 gols de escanteio marcados no Brasileiro. Então sim, dá para ficar de olho nesse fundamento. Se você é um trader, primeiro de tudo, qual é o comportamento do Boca Juniors? Esse é o seu para casa, o seu dever de observar. Boca Juniors recuado, chamando o Palmeiras para cima e tentando parar o Palmeiras no seu campo defensivo, talvez com o intuito de puxar algum contra-ataque. Isso é perigoso, porque o Palmeiras tem velocidade na hora de tocar essa bola, pode empurrar ali o Boca Juniors para trás no primeiro tempo e você pode ter uma leitura para trabalhar back Palmeiras ou ler a pior equipe em campo no Boca. Ou, falando no abrasileirado, a favor do Palmeiras ou contra o Boca Juniors. Porém, se a marcação-pressão do Boca for mais ali no meio do campo, no miolo, o Boca provavelmente vai tentar tirar essa velocidade de passe do Palmeiras nesse tipo de situação. Aí a gente vai ter um jogo mais truncado, mais concentrado em meio campo e talvez a arma do Palmeiras nesse caso seja o que ele gosta muito de fazer, que é atrair na maioria das vezes o jogo para um lado e inverter para o outro. Faz muito bem isso com a passagem de lateral. Aí vai ser aquelas bolas lançadas nas costas. Só qual que é o problema? Para fazer isso, o Palmeiras vai ter que tirar a zaga do Boca, descompactar essa zaga do Boca de trás. E para fazer isso, o Palmeiras corre algum risco. Por isso, toma muito cuidado, tá? Se ele chamar o Boca Juniors para cima, pode ser sim uma situação de risco para você ficar de fora. Se você é um Panther, eu não tô vendo esse jogo ser um jogo de gols. A única forma desse jogo ser um jogo de gols é saindo o primeiro gol, principalmente do lado do Palmeiras. Porque se o Boca fizer o primeiro gol aqui, a gente vai ter um time catimbando ainda mais, querendo muito mais que o tempo passe, protegendo mais a bola ali perto das linhas laterais, de linha de fundo, para poder fazer o tempo passar. E aí trabalhar a favor de gols vai ser complicado, porque o Palmeiras vai ter a situação emocional de ter essa ansiedade para empatar e tudo mais. Se quiser trabalhar a favor de gols por aqui, Palmeiras tem que estar na frente, porque joga em casa com apoio da torcida e é o Boca que vai ter que sair para o jogo, e aí sim seriam essas bolas longas com contra-ataque que o Palmeiras vai usar para poder matar a partida e fazer mais gols. Aí sim, Palmeiras na frente do placar se torna um jogo over. Mas até que isso aconteça, eu não te indico trabalhar a favor de gols por aqui. Eu sinceramente vejo um jogo para menos de 3,5 gols, até que o Palmeiras faça o primeiro gol. Então se você quiser trabalhar nesse cenário de under gols, é um cenário até mais indicado para o trade, porque aí se você tá pegando essa correção, o Palmeiras fez o primeiro gol ou o jogo começou muito aberto, você pode fechá-lo. Tá? O cash out em casa de aposta é sempre muito roubado, muito ruim. Então talvez não vale nem a pena. Dá para pensar num 2,5 se você pensar num cenário mais agressivo. Mas é arriscado, porque se o Palmeiras faz um gol cedo, esse 2,5 aqui, esse jogo que era under, vira um pandemônio, né? Porque o Boca vai para cima e o Palmeiras vai usar do contra-ataque. Mas sinceramente eu não tô vendo um jogo para tantos gols assim, porque a tendência é esse jogo poder se arrastar até o final. E o Palmeiras, por mais que ele tenha também um bom pegador de pênalti, que é o Everton, ele não vai querer deixar esse jogo ir para os penais. Quer resolver nos 90 minutos, porque o Boca aí sim poderia ter uma chance muito maior.
tá? Agora, no mercado de resultados, dá para pensar nesse empate anula do Palmeiras? Dá, porque eu não vejo um Boca tão agressivo. Boca Juniors vai tentar utilizar de uma situação de bola parada ou talvez de um contra-ataque esporádico para tentar buscar esse gol. Não vejo um Boca tão agressivo como foi na Bombonera. Então é um Palmeiras que deve tentar se impor e dá para você pensar assim nessa vitória do Palmeiras, de preferência esperando essa cotação valorizar um pouquinho e aí quem sabe usar um cenário de empate anula para ser um pouco mais seguro. Se quiser trabalhar a favor seco dessa vitória do Palmeiras, é por sua conta e risco, obviamente, mas aí você precisa de uma leitura realmente de uma agressividade do Palmeiras muito grande, tá? Para mim é um jogo truncado, perigoso, até coloquei aqui o Palmeiras como uma das equipes que podem se complicar, não pelo fato do Boca Juniors claramente poder vencer esse jogo, até acho que o Boca vai ter uma dificuldade bem grande, mas pelo fato dele tentar segurar o Palmeiras, matar o tempo, fazer o tempo passar com catimba e obviamente dificultar um pouco o emocional da equipe palmeirense, tá bom? Nos jogos extras para essa quinta-feira, antes da gente começar, vou pedir o teu like no vídeo, já que você chegou até aqui, já devemos estar aí com 30, quase 30 minutos de vídeo ou mais. Se você puder deixar o seu like, vai me ajudar muito e vai mostrar pro YouTube que você gosta desse conteúdo, que é um conteúdo legal, para ele divulgar para novas pessoas. Posso contar contigo? Muito obrigado. E se você não é inscrito no canal, fica o convite. Estamos todos os dias aqui para planejarmos o nosso dia juntos. Primeiro de tudo, deixa eu ver se tem um jogo mais cedo aqui que eu separei. Bom, jogos para gols, Bodoglin e Bruges. Bodoglin, que a gente falou aqui da Noruega do Molde, é um time hoje que tem um destaque muito grande por lá. Acho uma situação interessante ficar de olho em gols por aqui. E também o jogo do Rangers com o Ares. Tá? O Ares é um time extremamente agressivo, marca gol, toma gol, é um time muito agressivo, então dá pra gente pensar em gols por aqui. Ainda 1h45, um bom jogo para correção de preço é Sporting e Atalanta. Tá? Duas equipes que também se equiparam bastante na força. O Sporting em casa, obviamente, é favorito, mas a Atalanta tem feito uma boa temporada, principalmente o início de temporada muito bom. Tá? Pode ser interessante ficar de olho por aqui também. Daí nos jogos de favorito, nós temos o Aston Villa contra o Zrinjski. Eu gosto de pensar no Aston Villa sempre para gols, tá? Porque é uma equipe que não passa tanta confiança defensiva, mas tem um ataque muito forte. E como o Aston Villa começou com derrota no último jogo que fez contra a equipe do Legia Varsóvia fora de casa na Polônia, pode ser que eles venham para tirar saldo aqui no Zrinjski. Então é provável que se tiver na frente do placar a gente tenha até um jogo para gols por aqui, mas acredito nessa vitória do Aston Villa. O Liverpool contra o San Geloise era um jogo que a gente poderia se aprofundar um pouco mais, mas qual que é o problema? O Liverpool está acostumado a jogar a Liga dos Campeões, então já deu para perceber naquele jogo que ele fez fora de casa contra o Lask, que não foi um jogo que o Liverpool levou tanto a sério. Deve jogar sim com os titulares por aqui, até imagino que joga com os titulares, mas é um jogo difícil, tá? Porque o San Geloise não perdeu o primeiro jogo, ele empatou, então ele pode vir para a Inglaterra com o intuito de empatar também. Então é um jogo com uma provável vitória do Liverpool, mas cuidado, tá? Não puxaria tanto a corda assim. E nos jogos para completar a nossa grade, Breidablik e Zorya, eu diria que também pode ser um bom jogo para gols. Besiktas e Lugano. AEK contra o Ajax, lembrando que o AEK venceu o Brighton em plena Inglaterra, tá bom? Então também me parece um jogo com expectativa de gols e o Ajax empatou em casa, então tá pressionado. Real Betis e Slavia Praha também um bom jogo. Rakov Częstochowa da Polônia, um dos melhores times por lá contra o Sturm Graz da Áustria. Fiorentina, atual vice-campeã da Conference League, enfrentando o Ferencváros da Hungria. PAOK contra o Frankfurt. O Frankfurt não tá tão bem, mas também não tá tão mal na Bundesliga. É um time ali de meio de tabela atualmente, mas tá com uma defesa relativamente sólida. O Spartak Trnava contra o Fenerbahçe da Turquia. Villarreal e Rennes, também um jogo bem parelho por aqui. E Maccabi Haifa e Panathinaikos. Para a gente encerrar, noite de quinta-feira, Série B, Chapecoense ABC. É uma boa oportunidade para ficar de olho numa possibilidade de vitória da Chapecoense, que está tentando fugir da zona de rebaixamento e vai pegar a pior equipe da competição. A Chapecoense não vence há 6 jogos, 2 derrotas e 4 empates. As últimas vitórias foram dentro de casa. E olha só os últimos jogos da Chape em casa, ó, dificuldade extrema. Só que o ABC consegue ter uma dificuldade ainda maior. Vinha de 9 jogos sem vencer e agora venceu a Ponte Preta em casa. Então dá para pensar talvez esse empate anula da Chapecoense por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela tua audiência, por estar aqui comigo fazendo esse planejamento em mais um dia. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a clarear um pouco a tua mente. Não esquece de seguir, arrisca suas metodologias e a sua gestão de banca, principalmente em dias como esse, onde tem vários jogos ao mesmo tempo, tá? Não inventa moda de ficar fazendo múltipla, foca num jogo só, tenta aplicar a tua metodologia que certamente você vai ter uma chance maior de ter um longo prazo por aqui, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até sexta-feira.